3 erros muito comuns que o arrematante iniciante comete e que não precisaria cometer. Eu falo o arrematante, mas também o leigo, aquela pessoa que nunca arrematou na vida e vai lá para arrematar. Quer evitar? Quer saber o que você não deve fazer num primeiro momento? Então não deixe de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, que as 3 dicas que eu vou dar aqui são bem importantes, tá bom? Vamos lá. É o seguinte, pessoal, um primeiro erro muito comum é a pessoa desconsiderar e não seguir à risca a sua planilha de despesas. Tem gente que nem sabe quais são as despesas. Então vamos lá, de uma vez por todas, vocês têm que previamente delimitar um limite de lance. Então, para esse imóvel aqui de 500 mil reais, o meu limite vai ser 240 mil reais, por exemplo, aqui. E siga à risca aquele valor, porque o leilão é atraente. É interessante você chegar 1.000, mais 1.000, mais 1.000. Daqui a pouco você vai ver aquela projeção do valor do lance, ela gera impacto em várias outras rúbricas da sua planilha, como por exemplo, os honorários do seu advogado, a comissão do leiloeiro, o ITBI que você vai pagar, né, o imposto de transmissão, também sobre o valor da arrematação. Então quando você aumenta em R$1.000 o seu lance, você não está aumentando o seu custo só em R$1.000, está aumentando em mais, tá bom? Então, primeiro de tudo, entenda, estude, aplique. Aqui no canal tem alguns vídeos sobre planilha, tá? Sobre despesas do leilão. Então você monte a sua planilha. E aí o erro mais comum não é nem a pessoa nem montar a planilha, porque isso é bem básico, né? É a pessoa montar, mas não seguir à risca, gente. Não seguir à risca e não colocar ali uma gordurinha. Nunca seja na sua planilha tão otimista. Então, olha, eu vou vender por tanto porque é o melhor valor para aquele imóvel. Não. Considere que você vai querer vender rápido aquele imóvel. Que você pode ter uma concorrência no próprio prédio de repente. Alguém mais desesperado que você para vender vai aceitar baixar o valor bem, né? Então, reduza. Coloque uma depreciação lá de 15% a 20% no valor do imóvel para venda. Combinado? Perceba, você vai ter despesas extraordinárias. Exemplo, na desocupação, um caminhão de mudança que você tem que contratar para retirar os bens do ocupante, não é verdade? Custas judiciais, chaveiro, obra, é muito importante que você coloque ali pelo menos uma previsão da obra, tá bom? Então o primeiro erro muito comum é você não seguir à risca a sua planilha de despesas. Outro erro que acontece é ignorar o edital. Você lê uma vez, bem rapidinho, e pronto. Gente, o edital é a regra do leilão. Para você que está me assistindo aqui, imagine um condomínio. Você vai morar no condomínio e tem lá a convenção do condomínio. A regra do jogo, a regra do que pode e não pode ser realizado ali naquele condomínio e a forma como vai ser realizada estará na convenção. A mesma coisa, gente, projetando aqui para o leilão, é o nosso edital. Lá vai ter o endereço do imóvel, a data, o valor do lance mínimo, a forma de pagamento, principalmente se as dívidas do imóvel, aquelas dívidas próprio terreno, estão ou não incluídas no lance do imóvel, no lance que você ofertou. Imagina, você arrematante, ter que pagar um sobressalente aí das dívidas do imóvel. Perigoso, né? Vai ter também informações sobre a matrícula do imóvel, então fique muito atento a isso. Não ignore de forma alguma o edital, leia, releia, dê para um amigo ler. Se você não é advogado, gente, contrate um advogado para que ele leia com atenção, te explique ponto a ponto. O edital faz várias referências a vários artigos do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil, das leis empresariais, lei das SAs, quando envolve falência, tem a lei das falências. Então, assim, fique muito atento a isso, tá bom? Último erro que muita gente comete, e eu vejo muita gente arrematando e vindo para mim depois falando: Matheus, eu preciso que você desembarace esse imóvel. E eu peço os documentos que a pessoa tem, né, sobre o leilão, e pergunto: você chegou a consultar o processo no caso de um leilão judicial? A pessoa olha para mim: processo que você diz... o processo que levou esse imóvel a leilão. A pessoa não sabe nem do que eu estou falando. Gente, o processo judicial é a raiz, é a origem daquele leilão. Quem é o exequente? Quem é o credor, né? Quem é o devedor? Tem ocupante? Não tem ocupante?
E o laudo de avaliação que está no processo, você chegou a ler? Você chegou a consultar se as intimações obrigatórias foram feitas? Se existe algum executado, por exemplo, um revel, ele tem que ser intimado do leilão com antecedência de 5 dias previamente, de forma pessoal, lá por carta registrada. Isso pode gerar uma nulidade no nosso leilão. Então é importante que você analise o processo judicial. Ah, Matheus, mas o meu imóvel aqui é um imóvel de leilão extrajudicial. Não tem processo para analisar. Legal, maravilha. Então pega esse erro aí do processo para você diligenciou ao imóvel, conversou com o síndico, porteiro, outro vizinho sobre quem é o ocupante ali. Por quê, pessoal? Você já sabe o que eu vou dizer, né? Se você arrematou um imóvel no leilão extrajudicial e você não tem a mínima ideia se o imóvel está ocupado ou não, você pode ter um custo aí da ação de emissão na posse para tirar a pessoa do imóvel. E isso vai ter que estar lá no nosso primeiro erro, lá na nossa planilha. Maravilha? Então, erro 1, não considerar, não atentar, não seguir o que a sua planilha de despesas diz. 2, é você ignorar, não ler com a devida atenção o edital. E o 3 é você sequer ler o processo. Isso são 3 pilares da análise prévia do leilão que vocês têm que ter em mente, tá bom? Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários aí, já arrematou algum imóvel? Teve algum problema? Deixa nos comentários e não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, compartilha, manda para aquele grupo lá do WhatsApp, no Instagram. Não deixa de me seguir lá no Instagram, @mcardosoadv, que tem sempre lá uma dica, um story, um reels bem legal, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau.